Queridos, vamos orar. Senhor, obrigado por nos dar a oportunidade de refletir em torno da Carta aos Filipenses, onde nós podemos refletir em torno da alegria em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos fazer perceber o que Filipenses diz, nos fazer entender, Senhor, qual é o seu propósito para com esta carta, mas também qual era o seu propósito para com esta carta, mas qual é o seu propósito para com nossas vidas nos dias de hoje, ao estudarmos essas cartas. Que não seja simplesmente por uma questão de currículo acadêmico, mas por estarmos dentro de uma narrativa da vontade de Deus e, e o fato de estarmos a estudar isso, estarmos a nos orientar por uma teleologia doxológica. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Querido, a carta aos Filipenses tem ênfase na alegria. Neste caso, fala de alegria de forma mais simples. Ah, Filipenses também é uma carta escrita por apóstolo Paulo. Neste caso, Paulo escreveu aos Filipenses esta carta. E ele escreveu para louvar a Deus pelo seu crescimento espiritual e encorajá-los à unidade. Estão a perceber mais uma vez o termo unidade aqui. Encorajá-los à alegria e amor no serviço a Cristo e no serviço um do outro. Esta carta foi escrita para transmitir o amor e a gratidão de Paulo pelos crentes de Filipos e exortá-los a um estilo de vida nos moldes da unidade, santidade e alegria. Filipenses não foi escrita por causa de alguma crise, senão para expressar a afeição de Paulo por eles, a gratidão por sua oferta, o encorajamento concernente ao seu crescimento cristão, as demonstrações contra falso ensino e os pensamentos sobre suas circunstâncias pessoais. Então, Paulo comunicou aos filipenses as últimas notícias da sua prisão e o crescente ministério na propagação do Evangelho, e preparou-os para a ida de Timóteo e possivelmente dele mesmo. Paulo advertiu-os sobre o duplo perigo do legalismo e antinomismo. Antinomismo é o irmão da licenciosidade, é irmão do liberalismo, da libertinagem. O legalismo é uma espécie de contraposição, de um contraste, na verdade, de antinomismo, o antinomianismo. O legalismo, nós já falamos em Gálatas, que é a forte ênfase na observância da lei, e o antinomianismo, nomianismo do nomos, de leis, o anti é contra as normas. Isto, porém, mais como medida preventiva do que corretiva, que é preciso que eles tenham cuidado com legalismo e com antinomianismo. Aliás, até porque Paulo já tinha em mente que estes dois problemas geralmente têm se levantado nas igrejas. Ele já tinha combatido o problema de licenciosidade, que agora tem uma roupagem de antinomianismo, uma outra terminologia, e já tinha também combatido o problema de legalismo. E como forma de prevenir a igreja de Filipenses ou de Filipos, então ele escreve uma carta preventiva para lhes prevenir sobre estes males. É interessante que estes males não ficaram nos períodos apostólicos ou paulinos, estes males também estão nos nossos dias. Em contrapartida, Paulo reconheceu o crescente problema da desunião na igreja de Filipenses e procurou corrigi-lo antes que se tornasse grave. É interessante que o problema da desunião provavelmente
seja um dos problemas mais graves, na verdade, que se tem nas igrejas. Porque a desunião corre o risco, sobretudo quando é uma desunião entre a liderança ou pessoas de influência dentro da igreja, faz com que a igreja corra o risco de cisão. Por isto, por isso, não é que é um problema muito sério que Paulo procurava combater, mas também um problema que nós hoje temos de lutar para combater. Não existe coisa mais bonita, mais linda, mais maravilhosa do que ver uma liderança unida, tanto a nível empresarial, organizacional ou mesmo eclesiástico. É fantástico ver a equipe de gestão, senior management team, unido, não é? Os gestores unidos, os líderes unidos, porque como diz o Jesus, não é, que o reino dividido não subsistirá. Querido, a notícia da prisão de Paulo reavivou o interesse e a simpatia dos filipenses, que mais uma vez contribuíram com donativos para atenuar as necessidades de Paulo. Nós já dissemos que Paulo ele tinha um ministério bivocacional. Em alguns casos, Paulo ele fazia tendas para o seu sustento e também para o sustento do ministério. E em alguns casos, as igrejas apoiavam Paulo. E Filipenses era uma dessas igrejas que contribuiu para suportar as necessidades de Paulo. Hoje, infelizmente, pelo menos para os nossos países africanos, parece que há pouca compreensão da necessidade de apoiarmos as igrejas, apoiarmos a obra de Cristo, a obra missionária. Estendemos praticamente nossas mãos para receber e não necessariamente para apoiar. Esquecemos que a obra missionária não é feita apenas pelos que oram, mas também é feita pelos que vão, é feita pelos que financiam e pelos que partilham praticamente lutam pela visibilidade da instituição para fazer fundraising, ou seja, das organizações cristãs ou para-eclesiásticas, ou mesmo as igrejas, para fazer o fundraising, neste caso a angariação de fundos para a obra missionária. Então, precisamos levar a sério a questão de apoiar as igrejas, apoiar as organizações cristãs, não só pela oração, mas também financeiramente, para que o evangelho vá avante. Creio que se o, o, os filipenses e outras igrejas não apoiassem Paulo, poderia ter sido muito penoso o trabalho de Paulo. Mas as igrejas apoiavam e isso facilitou o trabalho que Paulo estava a fazer de missões. Então, estas são lições que nós somos desafiados hoje como igreja moçambicana, não esperar apenas receber, mas também podermos apoiar e não esperarmos que a ajuda virá apenas de fora do país, mas nas nossas dificuldades podermos tirar e o pouco que temos apoiarmos a igreja. Esta é a percepção que nós temos através das Escrituras. Filipenses é a carta mais afetuosa das escritas para as igrejas e a mais pessoal, sem censura ou reprovações duras. Talvez fosse a igreja favorita de Paulo. Paulo parece que tem tanto igrejas favoritas e também tem, tem discípulos favoritos. Vamos ver Timóteo também, a forma como ele lida com Timóteo. Mas isso não significa que tratava as igrejas com parcialidade. Pelo contrário, pela forma, pela apresentação de Paulo às igrejas, percebe-se que ele era imparcial na sua doutrina, no seu discipulado e na sua
forma de lidar com as igrejas. Esta carta de regozijo foi escrita quando Paulo era prisioneiro em Roma, e a palavra alegria aparece 16 vezes. Isso é terrível, se calhar é um pouco assustador. Paulo escreve a carta estando preso em Roma, mas é alguém que alegra-se nos sofrimentos de Cristo, nos sofrimentos de Cristo e em Cristo Jesus e por causa de Cristo. E ele alegra-se também quando vê uma igreja em crescimento e ele estando num lugar em que ele não está em condições favoráveis, praticamente, humanamente falando. É um contraste daquilo que muitas vezes nós fazemos quando estamos em situações de apuros. É difícil nos alegrarmos no Senhor. E o desafio é este, porque o Senhor não nos falta, Ele está lá em todo o tempo. E a palavra-chave aqui é que o viver é Cristo. Filipenses 1, versículo 21, é tido aqui como um versículo-chave. Então, vamos ler. Paulo ele diz, pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Isto significa que era alguém que tinha entregue a sua vida totalmente a Cristo e ou ele vivia para Cristo ou ele morria para Cristo, porque esse morrer é lucro, é porque ele morria e ia para o céu, ao encontro de Cristo. Se ele vivia com Cristo. No versículo 12 do capítulo 4, ele diz, sei passar necessidade e também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Depois no 13 ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitas vezes usamos este texto de posso todas as coisas naquele que me fortalece para até defendermos coisas que não temos, ou seja, não tem um respaldo bíblico. Mas aqui o apóstolo ele diz, olha, eu sei passar necessidade e também sei ter abundância. Ele diz que sei ter escassez, que é não ter, mas também sei o que é ter muito. Isto é que né, Paulo dizer, olha, eu sei o que é estar num hotel 5 estrelas, mas também eu sei o que é estar numa casa de caniço, ou de madeira e zinco, ou de mucu. E ele diz, em toda maneira e em todas as coisas aprendi também a ter fartura como a ter fome. Então ele sabe, estava a dizer que eu sei o que é ter uma mesa recheada de comida de príncipe ou de rei e estar bem abastado, mas sei também passar dias e não ter o que comer. Ou seja, passar um dia inteiro talvez não comer, não ter matabicho, não ter almoço, ou se calhar jantar. Estou a usar essa representação com as minhas palavras. Mas ele diz, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Sei que é ter e alegrar-me porque tenho, mas também sei o que é ter necessidade, precisar e não ter, mas mesmo assim alegrar. É por isso que diz, posso passar todas aquelas condições, aquelas situações de suposto desequilíbrio naquele que nos fortalece. É muito forte isto. E o capítulo 2 é a palavra, essa já é o capítulo-chave. Então aqui Paulo nos mostra nestes versículos 4 e 12 e 13 alguém equilibrado. É por isso que ele poderia dizer, olha, irmãos, para mim o morrer é o viver é Cristo, o morrer é lucro. Mas também alguém andou em prisões por conta de Cristo. Ele nem tinha medo de morrer por conta dele, porque também sabia que isso é lucro, que ele vai direto aos céus. Vista panorâmica. Por conta das circunstâncias, vê-se isso no primeiro bloco do livro, participantes de Cristo, participantes do sofrimento em Cristo. Isto mostra a minha experiência que Paulo teve com Cristo Jesus, experiência de sofrimento, mas nunca foi sofrimento só de Paulo. Foi sofrimento de Paulo em Cristo Jesus.
Também temos o apelo a cultivar a mente de Cristo, que é o povo de Cristo precisa de cultivar a mente de Cristo. Aqui temos um apelo à submissão e exemplos que são expostos. Temos também apelo a cultivar o conhecimento de Cristo, buscar cultivar esse conhecimento, que o tópico contundente é salvação. E temos também o apelo a cultivar a paz de Cristo, o poder de Cristo, o tópico contundente que é santificação. Então, temos aqui uma exortação à santificação, ou seja, a salvação e santificação, e temos também sofrimento, submissão, o sofrimento, a experiência que se passa também em Cristo, e submissão, e exemplos. E Cristo, ele é o maior exemplo de submissão. Mesmo em momentos que parecia que submissão não é a melhor opção, Cristo submeteu-se. Qual é a contribuição desse texto para as Escrituras, ou desta carta para as Escrituras? Esta carta afetuosa é informal, verbaliza o amor de Paulo por um grupo de pessoas num grau sem paralelo. Ela revela a verdadeira motivação e devoção de Paulo à causa do Evangelho, neste caso, capítulo 3. Uma das palavras predominantes nesta epístola é alegria ou regozijo, aparecendo 16 vezes em seus 4 capítulos. Pelo poder de Deus, Paulo foi capacitado a superar as circunstâncias difíceis com alegria. É por isso que vamos dizer que ele padecia, passava sofrimento, mas não passava sozinho, ou seja, a solo. Ele tinha lá Cristo e buscava a mesma coisa para os seus leitores. Quando temos esta ideia de eles terem a mentalidade de Cristo, cultivar o conhecimento de Cristo, quer dizer, o povo de Cristo, o povo de Filipenses, os seus leitores filipenses, precisavam ser aquelas pessoas que superavam ou que superassem as dificuldades, não é, ou circunstâncias difíceis com alegria, a semelhança de Paulo e, acima de tudo, a semelhança de Cristo. Outras palavras significativas que são apresentadas nesta carta são atitude ou pensamento, usadas 10 vezes, e evangelho, usada 9 vezes. A epístola foi escrita para ilustrar a humildade prática como um meio de fomentar a união entre os crentes. Mas ela é, de fato, um dos textos mais sublimes das Escrituras. Queridos, isso está claro. Em termos práticos, não existe possibilidade nenhuma de haver unidade entre crentes ou entre pessoas se não houver humildade. Quando duas pessoas acham que todas elas têm razão, aí só vemos manifestação de orgulho, exposição de um coração orgulhoso. Então, aqui é um apelo de humildade, porque a humildade definitivamente vai permitir com que as pessoas se unam, os crentes se unam, famílias se unam, equipas se unam, colegas se unam, colaboradores se unam, e entre outros grupos. Condensadas nestes versículos estão profundas introvisões concernentes à pré-existência, encarnação, humilhação e exaltação de Jesus. A grande passagem da kenosis é um dos vários perfis de Cristo nesta epístola. Neste caso, estamos a falar do esvaziamento de Cristo. No capítulo 1, Paulo vê Cristo como sua vida, por isso que ele diz que para mim o viver é Cristo. No capítulo 2, Cristo é o modelo da genuína humildade, tendo em vós a mesma atitude, o mesmo sentimento, a mesma mentalidade que houve também em Cristo Jesus. Sendo Deus, não quis por usurpação ser igual a Deus. É mensagem, é o texto de Kenosis, como diria Berkov. O capítulo 3 apresenta Cristo como aquele que transforma o corpo da nossa humilhação para ser conforme ao corpo da sua glória. E no capítulo 4, ele é a fonte do poder de Paulo acima das circunstâncias. Neste caso, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independentemente das circunstâncias,
Deus é Ele que nos fortalece. Boas ou más, Ele nos fortalece. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Senhor, nós aprendemos aqui que podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece. Aprendemos que em todas as circunstâncias podemos em Ti que nos fortalece. Sejam boas ou más, podemos passar nelas. Desde que o Senhor nos fortaleça. Entendemos que o Senhor é o modelo da genuína humildade. Então, entendemos que também o viver não pode ser só para nós, não pode ser o viver para nós, uma vez abraçado o Evangelho, tem que ser para o Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a lidar com esses textos, Senhor, de forma honesta e humilde, e aplicarmos, Senhor, que nós estamos a ter como lições nas nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.